do Mundo. Como que o senhor, né, que tanto entende de política e também de futebol, avalia essa situação? Olha, isso é um retrato do Brasil. A CBF hoje é o retrato do caos institucional, da insegurança que nós vivemos no Brasil. Eles pegaram o símbolo do país, que é conhecido no mundo todo, Mariana, dando boa tarde a você, a todos que estão aí no estúdio, e quem está nos assistindo. Eles pegaram o símbolo do Brasil e estão fazendo aí de gato e sapato dele, né? A quem interessa essa cor que é tão consagrada? A camisa número 2 do Brasil, a camisa azul, ela ganhou Copa do Mundo. O Brasil levantou troféus com ela, diversos, né? É uma camisa, poxa, sempre foi aquela carta na manga. E colocar vermelha, aí vem o questionamento claro. Isso é para agradar a quem? Aí vamos lá, eu dei algumas opções nas minhas redes sociais hoje pela manhã, do que é que poderia ser, a quem está querendo homenagear a CBF, que é uma coisa totalmente sem pé nem cabeça. Aí vamos lá, o PT, que é o partido que está no comando hoje no Brasil, é uma tese, vermelho, né, tese, está querendo homenagear a China. Será? Ninguém sabe. A China está comprando tudo aqui. Não sei o que pode ter acontecido. Está querendo homenagear o Putin, que é o sonho de fazer de novo a União Soviética, ali a Rússia, e anexando o que tiver pela frente, que é a União Soviética bem vermelha também, né? As cores. Porque o Lula está indo semana que vem lá para a Rússia. Está querendo homenagear o PCdoB, que foi muito bem lembrado há pouco, a pessoa que me antecedeu agora aqui, que disse que foi através da liminar, e ele está certo, a liminar concedida a pedido do PCdoB. O PCdoB foi que acionou o STF, não era para ir para a STF, isso tem tribunais especializados nos esportes, que já tinha decisão para afastar o ministro, afastar o presidente Edinaldo Rodrigues. Aí o negócio vai parar no STF. Daqui a pouco, briga de trânsito, briga de bar, briga de vizinho, confusão, vai parar tudo no STF. Porque é o STF que manda no Brasil mesmo, né? Então, a gente está vendo o retrato, até o futebol do Brasil eles estão mandando, né? E o PCdoB, que foi através dessa provocação do PCdoB que o ministro Gilmar Mendes, e um detalhe, não era para cair no ministro Gilmar Mendes, era para cair nas mãos do ministro André Mendonça, que deu a liminar para tirar o presidente da STF. E aí o negócio tem um apelo, um recurso, e esse recurso cai na mão que não é do André Mendonça, que sempre no STF cai na mão do ministro que tem conhecimento da situação, mas jogam para o Gilmar Mendes. E aí, seu Barroso? E aí, ministro? Né, que é o ministro mais político, ideológico, militante que existe, Barroso. A declaração dele nesse final de semana a um veículo de comunicação, dizendo que é imperdoável dia 8, mostra o ânimos dele, né? Não à toa que ele falou, nós derrotamos o bolsonarismo. Ele não poderia nem julgar mais nada do dia 8 de janeiro, porque ele mostra que já pré-julgou, quando ele diz que é imperdoável o que aconteceu, e outras declarações mais. Então, o ministro Gilmar Mendes, que aí que tem um pedido de CPI meu, e também de informações, né, a CBF teria fechado um contrato de cerca de 10 milhões de reais. Se você está em pé, você se sente, para não cair. 10 milhões de reais da CBF com um instituto que o filho do Gilmar Mendes está à frente, que é o IDP. Então, no meio dessa confusão toda, né, ainda tem o aumento de salário dos presidentes de federação de 50 mil para 200 mil logo depois das eleições, ou seja, já estava tudo combinado, né? E caçando jornalistas que criticam o presidente da CBF, está se achando todo poderoso, que está com Deus, que o ministro Supremo hoje é o que eles consideram Deus. Então está se achando o presidente da CBF, está junto com o ministro, e aí estão indo atrás de jornalistas que criticam, afastaram de um veículo de comunicação 6 de uma lapada só, algumas semanas atrás.
né? Então, é um absurdo o símbolo do Brasil ser desvirtuado dessa forma para agradar a quem, eventualmente, a CBS deve favores ou está fazendo o gesto aí, que não é o gesto do brasileiro, e que está havendo a manipulação dos resultados esportivos por causa da jogatina, dos jogos de azar que tomaram conta dos patrocínios da CBF, da instituição, que já não tem mais dinheiro onde botar. E ainda tem essas bets que estão endividando os brasileiros, tomando dinheiro dos brasileiros mais pobres, bilhões, e acabando com o nosso futebol em manipulação, em lavagem de dinheiro. Tá aí o crime organizado mandando no futebol também, porque nunca lavou tanto dinheiro, né? Mas daqui a pouco você não vai ter notícia se uma bet comprou a CBF, porque já tem a Série B e a Série A, já são patrocinadas por duas diferentes. Você não consegue mais assistir jogo, você só vê bet lá, bet aqui, aposte lá, aposte aqui. Teve agora o senador Carlos Portinho compartilhou conosco uma foto mostrando que no último jogo que ele estava presente lá foi num jogo do Botafogo, tinha 6 casas de aposta bet diferentes fazendo publicidade dentro do estádio. É uma lavagem cerebral o que está acontecendo. E tem projeto meu, viu, Mariana? Tem projeto meu que está com o senador Carlos Portinho, que eu espero que semana que vem a gente aprove, que é para restringir as propagandas. Eu espero que é como cigarro, né? Porque está acontecendo uma pandemia hoje no Brasil de famílias se desestruturando por causa de aposta, desemprego, porque tiram o emprego do comércio, o comércio está perdendo com isso, em vez de comprar um tênis para a filha, ir para um restaurante, está se gastando em aposta o brasileiro, e muita gente, inclusive, atentando contra a própria vida no desespero, né? Casamentos acabando e magnatas ganhando, políticos ganhando, né? Então o Senado vai ter que restringir a publicidade. Para mim tinha que acabar. O meu projeto é para acabar, né? Mas o senador está analisando, já fizemos 2 audiências públicas e vai para a votação para que o Senado consiga reparar o grande erro que o Senado tem com a nação brasileira, que foi a aprovação dessas bets. Eu votei contra, tá? Eu fui minoria, votei com acho que uns 15 senadores, 20 senadores, votamos contra e alertamos que tudo isso que ia acontecer, que os senadores que votassem estariam com a digital de sangue dos brasileiros, especialmente os mais pobres. Que o governo Lula, que diz defender os mais pobres, sempre disse defender os menos favorecidos, jogou essa batata quente, a aprovação a toque de caixa aqui no Senado Federal. Não é à toa esse escândalo do INSS, que eu também estou entrando com a CPI, tá? Que 6 bilhões de reais, a roubalheira total, tirando de quem tem pouco, de quem ganha um salário mínimo, que colaborou a vida inteira com a Previdência, fazendo descontos absurdos. Aí que o meu pedido de CPI é para investigar isso. Quem foi que autorizou? E o Lula? E o irmão do Lula? Como é que foi tráfico de influência? O irmão do Lula está numa dessas entidades envolvidas nesse escândalo. E o filho do Lewandowski, né, o ministro da Justiça e Segurança Pública, que foi contratado há 4 meses atrás no escritório do filho dele por uma dessas entidades envolvidas, ou seja, já estava sendo investigado. Aí foi contratado o filho do ministro, ou seja, dentro da hierarquia, a Polícia Federal está ligada a quem? Está ligada ao Ministério da Justiça. Olha, é difícil para o cidadão de bem que quer a coisa certa, está vendo o que esse governo está fazendo, mas vamos nos manifestar. Inclusive, dia 7, agora de maio, né, nós vamos ter semana que vem uma grande marcha saindo ali da Torre de TV aqui em Brasília, vindo até o Congresso Nacional. E na véspera do Dia das Mães, vamos fazer também em Fortaleza. Não podemos parar manifestações. Para a gente reverter o que está no Brasil hoje, é povo na rua. É povo na rua cobrando dos políticos, até porque está chegando a eleição e esses políticos precisam dar uma satisfação e a gente não pode esperar o ano que vem, não. Essa satisfação tem que ser dada agora, com anistia já, ampla e restrita. Nada do Alcolumbre está fazendo o que ele está, indo se reunir com o Hugo Mota, com o ministro do STF. Existe mais separação de poderes hoje, independência, zero. Mas não podemos aceitar essa jogada que estão falando no nome da gente, né? E a gente não está concordando com isso.
absolutamente, eu tenho certeza que as famílias também não estão, porque Davi Alcolumbre não representa essa voz dos perseguidos políticos, muito pelo contrário. Senador, é um prazer ter o senhor aqui com a gente. Eu gostaria de perguntar, num governo cheio de escândalos, né? O senhor já citou 2 CPIs que podem sair, né? A CPI do INSS e a CPI da CBF. O senhor acha que tem os votos necessários para, pelo menos, iniciar alguma dessas CPIs? E nessa CPI da CBF, há chance disso progredir em vista, né, que hoje o STF está usando até, pelo menos nos bastidores se fala do STF usar essa articulação política para pressionar congressistas, né, no caso deputados e senadores, para desistir de qualquer tipo de ação contra o próprio STF? Olha, Jonas Rocha, eu quero dizer para você o seguinte: você tem total razão da influência aqui dentro dos ministros do STF. É o que acontece, é uma promiscuidade. Né? Na época da eleição de presidente do Senado tinha ligação, senadores mostrando, quem está ligando aqui, né? Que eram ministros. Então, o que eu posso dizer para você é o seguinte: eu estava no almoço agora de oposição e em primeira mão passando para vocês, essa CPI que eu já dei entrada pedindo assinaturas, já tem várias, do INSS, nós chegamos à conclusão no almoço agora há pouco de irmos pelo caminho da CPMI, para ser mais rápido. Então, uma comissão mista, Câmara e Senado, ela já tem a imediata instalação, né? Ela não precisa do presidente do Congresso ficar fazendo a celeuma que ele faz, já tem uma instalação mais rápida. Então, a senadora Damares Alves entrou, eu já tinha entrado, mas eu entrei com a CPI aqui no Senado, ela entrou com a CPMI. Então, eu vou recuar dessa minha para que a gente possa, já assinei a dela, para que a gente possa correr com essa CPMI o quanto antes. A CPI da CBF, que é uma coisa aqui da casa, já tivemos influência aqui da CBF em vários momentos, inclusive nessa CPI que eu participei como vice-presidente, para a gente levar o presidente da CBF. Olha, a blindagem é um negócio impressionante. Tem uma bancada que defende a CBF aqui, que só ia lá para blindar, né, para não deixar votar. E nós não conseguimos, né, votar. Hoje teve um pedido de prisão na CPI das bets, que eu não faço parte dela, nem como titular, nem como suplente, mas foi feito um pedido de prisão de um dos laranjas. Ninguém sabe exatamente, ou sabe, mas tem que se investigar quem é que está por trás, Peixe Grande, né, que hoje mentiu descaradamente, o laranja, e teve o pedido de prisão. E nós temos muitas coisas a revelar. Por exemplo, no começo dessa CPI, eu vou, mesmo sem participar dessa CPI, eu estarei lá na terça-feira para perguntar sobre, por exemplo, vou antecipar uma pergunta aqui, houve uma denúncia numa grande revista dizendo que senador estava cobrando dinheiro para não investigar, para não fazer aprovação de requerimento para ouvir. Então teve essas suposta aí chantagem, tudo, e aí bateu boca senador com senador, e a coisa depois arrefeceu, né? E fica por isso mesmo, não pode. O senador Marcos Rogério tem lá 50 pedidos de quebra de sigilo de diversas pessoas, sigilo telefônico, bancário, porque aí a gente vai chegar. E não colocam para votar o que o senador Marcos Rogério está insistindo. E eu vou reforçar na próxima sessão isso, inclusive para saber a verdade, que é isso, né? Então, essa minha CPI aqui da CBF, já temos aí um bom número de assinaturas, espero no máximo até a próxima semana conseguir todas, para a gente protocolar e cobrar o Davi Alcolumbre. Cobrar para ver que posição tem Davi Alcolumbre com relação a isso. Se vai blindar também a CBF ou vai colocar para a gente buscar a realidade. Porque esse contrato do IDP com a CBF precisa ser explicado, assim como a perseguição a jornalistas, outras situações de salários aumentados logo depois das eleições, mordomias, e agora com essa camisa vermelha,
também suscita aí muita coisa, não apenas no âmbito esportivo, Rossi, como você falou há pouco, mas também no âmbito político, que você também abordou, mas que me traz aí muitas dúvidas com relação a esse momento delicado, triste, que a gente está vivendo, mas a CBF hoje é um espelho do Brasil e eu acredito que a gente precisa passar a limpo com urgência. Muito bem. Eu gostaria de lembrar aqui que a CBF, o Edinaldo, ele é eleito pelos presidentes das federações e dos clubes. E os presidentes das federações receberam um aumento, conforme foi divulgado pela revista Piauí, uma matéria bem extensa sobre a corrupção dentro da CBF. O salário dos presidentes que eles recebem da CBF, dos presidentes dessas federações estaduais, os que cuidam aí dos campeonatos estaduais, né? Então, eles passou de R$50 mil por mês, que já era um salário absurdo para o que eles fazem, né? É só você ver, qualquer um aí que gosta de futebol, ver como que são organizados os campeonatos estaduais. É só ver isso. E esse salário passou de 50 mil para R$250 mil por mês. Por isso que muita gente tinha esperança de que o Ronaldo R9, que foi atacante da seleção, pentacampeão, tetracampeão, fosse presidente da CBF, mas ele não tinha chance nenhuma. Nenhum presidente ia largar o Edinaldo e esse salário aí nababesco para apoiar o Ronaldo e sofrer qualquer tipo de sanção. E os presidentes dos clubes, eles não têm tanto poder na hora da eleição, então, porque todos os clubes votam, né? Então, os clubes da Série A, né, que eu estou falando, eles não têm tanto poder, porque os presidentes da federação votam, os outros presidentes de outros clubes votam. Então, eles costumam votar em bloco no presidente, no mandatário, né, está lá no poder já, para não sofrer nenhum tipo de retaliação, né? Às vezes na questão da arbitragem, né, ser prejudicado em campo, não ter os resultados esportivos atrapalhados por isso. E o último comentário sobre... Último não, né? A gente pode voltar nisso, mas sobre a camisa vermelha, é que aprofunda ainda mais, né, esse desgaste entre a seleção brasileira e a população. Porque a gente já tem uma seleção que não joga no Brasil, então ela foi se afastando da população. Antigamente, a população brasileira primeiro torcia pela seleção e depois torcia pelos seus clubes, né? Gostava de ver a seleção jogar, a seleção jogava com habilidade, ganhava das outras melhores seleções do mundo. E hoje a gente vê uma seleção que joga em Londres, joga em Detroit, joga em Nova York, mas não joga no Brasil. Antigamente a seleção jogava no interior do Paraná, em Paranavaí, jogava no interior do Rio Grande do Sul, jogava no interior de São Paulo, jogava nas capitais do Nordeste. Hoje não joga mais, só nas torcedores, processo. A companhia do senador Girão aqui com a gente, eu gostaria de falar sobre a convocação feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro na UTI mesmo, de uma manifestação, mas um ato pró-anistia no dia 7 de maio em Brasília. Senador, a gente tem visto vários episódios aí, né? O presidente da Câmara, Hugo Motta, engavetando o PL da anistia. A gente vendo aí um interesse do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, de aceitar uma opção, um plano B para o PL da anistia, que seria aí de interesse do STF e do governo, algo que agrada aí a base do governo, mas não agrada a esses 262 parlamentares que assinaram pedindo a urgência do PL da anistia, que está na gaveta. Quão importante é neste momento? A gente sabe que estão juntos, né, naquela imensa comitiva do Lula ao Vaticano, o próprio Lula, Hugo Motta, Davi Alcolumbre, presidente do STF, né, ministro Barroso, todos juntos ali, e que a gente está vendo que o que está acontecendo é um grande acordão. Quão importante é essa mobilização popular agora para pressionar para que esse PL da anistia, enfim, saia da gaveta? Decisivo, Mariana. Decisiva essa convocação. Parabéns ao ex-presidente Bolsonaro, porque dia 7 de maio nós temos o dever de voltarmos às ruas mais uma vez. E vai ser uma marcha que vai acontecer ali da Torre de TV até aqui o Congresso Nacional. Estarei junto, tá? E não podemos sair das ruas, porque essa turma
que estão alinhados político-ideologicamente, STF, presidente do Senado, presidente da Câmara. Aqui o Senado ele nunca teve tão pequeno na sua história, os seus 200 anos, né? Então o Davi Alcolumbre participando disso, né, de um acordão lá no STF, ou seja, um negócio que é papel nosso do Congresso. Olha que nível de subserviência que a gente está vendo, né? Falando em nome de quem? Em nome de quem? Né? Então é uma jogada aí que é muito estranha. E você falou bem, estavam todos juntos agora. Acho que esse acordo foi costurado lá nessa viagem que teve o presidente Barroso, né, junto, e que o presidente que fala que é imperdoável, o que não pode é imperdoável, o que aconteceu dia 8, e o Papa Francisco sempre falou em perdão, né? Então, quer dizer, eu acho que nem cristão ele é ateu, e vai para um evento desse, faz uma declaração dessa no dia seguinte. É uma hipocrisia tão surreal que a gente está vendo. Ele, por exemplo, tinha que se declarar impedido de julgar qualquer coisa do dia 8 de janeiro, porque ele fez um pré-julgamento, né? Aliás, não é por acaso, né? Ele já fez outras vezes a questão das drogas, né? A questão ele foi fazer uma palestra a convite de Jorge Soros, do bilionário Jorge Soros, em 2004, em Nova York, pela legalização da maconha. E o mesmo ministro Barroso, que foi fazer isso, que ele é ativista pró-maconha, ele vota a favor do porte da maconha há 2 anos atrás. Aliás, no ano passado, né? Então, assim, é surreal o que a gente está vendo no Brasil, a sociedade brincando com a sociedade. Então, nós precisamos de movimentos populares. Se tem uma coisa que aqui o Congresso ouve, é isso. São as pessoas nas ruas se manifestando, a rua é livre, claro, de forma ordeira, pacífica, mas se manifestando sobre essa bandalheira que está acontecendo, inclusive roubalheira junto agora também. Estamos vendo aí esse escândalo do INSS. Esse é só um, temos outros, que o presidente passou mais de 1 ano para botar para fora lá o ministro das Comunicações, Juscelino, que andou de avião da FAB para cima e para baixo, né, para inclusive leilão de cavalo e outras denúncias também, né, por falar, né, nessa questão de FAB. Teve na semana passada a visita da primeira-dama, né, que veio no avião da FAB, um asilo humanitário, usa um nome que é da anistia, porque essas pessoas, diferente da turma da esquerda, que no passado assaltou banco, sequestrou embaixador, usou arma, essa turma não fez isso. Estava com um vendedor de picolé, de algodão doce, Bíblia, bandeira do Brasil e batom. Essas pessoas não são criminosas, né? Elas estão sendo aí subjugadas numa ditadura. Então não tem, a anistia tem que ser ampla e restrita. Esse processo está todo errado, né? Então eu acredito muito que a mobilização popular é fundamental nesse momento para parar esses abusos, porque eles estão todos ligados, né? Eles estão todos conectados nisso aí. É uma sanha de vingança que impera no Brasil, uma sanha que a gente está vendo. Agora, voltando a que o Rossi colocou um pouquinho antes, sobre a questão da CBF, eu fui presidente de um clube, né, do Fortaleza. E olha, o que tem de mordomia para presidente da federação não é brincadeira não, Rossi. Você conhece, eu noto que você conhece bem futebol, né, e os bastidores. Esse negócio do salário de 50 para 200 mil é a ponta do iceberg. Quando tem jogo da seleção brasileira, e você falou bem, eles estão cada vez mais apartados da sociedade. É por isso que eu digo que a CBF é o retrato do Brasil, apartado do povo brasileiro, né? Quando eles vão para esses jogos internacionais, amistosos, você precisa ver a comitiva, como é que é, né? Os presidentes de federação sendo convidados para levar a família, primeira classe em avião, hotel de luxo. Meu amigo, presidente de federação, é por isso que não muda 30, 40 anos o mesmo presidente, sai de um para a família. É um negócio surreal o que está acontecendo no futebol brasileiro, né? Isso está escancarando agora e a gente está vendo, né? Por isso que essa CPI é tão importante, que a gente vamos blindar, vamos tentar blindar, mas a gente vai continuar mostrando aqui tudo o que está acontecendo, e eu acredito que a verdade vai
prevalecer, sim, né? Eu, quando fui presidente de clube, agora, em 2017, do Fortaleza, a gente estava na Série C do Campeonato Brasileiro, né? E nós conseguimos organizar com práticas éticas dentro, uma filosofia de respeito, e a bola entra. A bola não entra por acaso, né? A bola ela entra porque as coisas estão corretas dentro e fora do campo. Então, por exemplo, eu não permiti esse negócio de bet, entendeu? Esse tipo de coisa não precisa. Agora tá todo mundo aí como se tivesse viciado, os clubes do Brasil. Se não tiver bet, vai quebrar. Que é isso? E como é que foi a história toda do futebol brasileiro sem bet? Isso é como o cigarro, é uma droga pior ainda, né? Porque tá viciando as pessoas. E um detalhe, Rossi, você que é formador de opinião também, pensa comigo, né? Eu sei que aí vocês têm o Paraná, tem o Coxa, eu não sei bem qual é o seu time, né? Tem um Atlético, grande Atlético também, né? O Furacão. Agora, eu não sei. Olha, presta atenção. Quem é que mantém grande parte, qual é uma das principais rendas de um clube brasileiro? São os sócios torcedores, né? Que mantém todo mês, pagando a mensalidade. Agora, para pensar comigo. Com o nível de endividamento que a gente está chegando, onde até o Bolsa Família usaram bilhões e continuam usando bilhões de reais para aposta, povo mais pobre, você imagina aquele fanático por futebol que é sócio torcedor do clube. Qual é a primeira coisa que ele vai parar de pagar? Porque ele está se endividando, ele está deixando de levar comida para casa já. É o sócio torcedor. Então, os clubes não estão vendo que, em médio, longo prazo, eles vão perder essa receita importante e vão ficar cada vez mais dependendo das bets, das casas de aposta, né? Que estão fazendo um estrago em manipulações esportivas, tudo que é de resultado que a gente está vendo aí. Então está errado, né? O esporte não foi feito para isso. O esporte foi feito para unir, para entreter, para levar um lazer saudável. O que eu vejo quando eu vou ao estádio, o Rossi, Mariana, quem está nos assistindo, eu adoro futebol. É talvez a minha válvula de escape aqui. Quando eu chego em casa, eu vou assistir futebol, vou para o estádio quando eu estou em Fortaleza, acompanhar meu clube. E olha, o que tem de gente chegando para mim, de torcedor, que me abraça, começa a chorar e dizer, olha, meu irmão perdeu tudo, o senhor precisa fazer alguma coisa no Senado, essas apostas estão acabando com tudo. Eu estou aqui porque eu já não, sabe, eu já não tenho mais aquela vontade, porque eu não sei se o jogo é combinado, se é um teatro ali dentro ou se estão jogando para ganhar. Você vê, Rossi, um torcedor, como eu vi uma vez, né, o time nosso ganhando de 3, aí ele dizendo triste. Aí eu disse que foi que não tem que fazer mais um, porque a minha aposta é de 4. O cara estava chateado, porque não. Você está entendendo? E não é o 4, rapaz, é um negócio de louco. O que aí tá. Então as pessoas que amam o esporte, que amam o futebol, precisam se unir, né? E fazer essa força-tarefa para a gente diminuir o estrago que já está feito nessa questão do futebol brasileiro, que é o retrato, repito, é a nossa paixão nacional, né? E é o retrato desse caos do Brasil, porque até ministro da CBF está mandando, ministro do STF está mandando na CBF, né? Esse é o retrato que a gente está vendo hoje e que a gente tem que passar a limpo o quanto antes. Senador, sobre anistia, acho que a gente falou tudo, né, aqui sobre o que deveria falar sobre as federações e a situação do futebol brasileiro atualmente, mas sobre anistia eu vejo as pessoas muito desanimadas com o que está acontecendo, porque a gente chegou numa situação muito surreal em que você não tem mais onde apelar, né? Por exemplo, o caso da Débora, que para mim é o caso mais emblemático. A gente pega uma pessoa que pichou uma estátua com batom, né? Ela foi lá e escreveu a mesma coisa que o ministro Barroso falou em Nova York para uma pessoa que estava revoltada, né, com o resultado das eleições. Você consegue imaginar um ministro da Suprema Corte americana falar você perdeu, mané, para alguém, né, porque ele tomou um lado da eleição, falou nós derrotamos o bolsonarismo, e ele ainda teve a capacidade de fazer fake news com o papel timbrado do STF, falando que ele não tinha falado isso, né, em resposta às críticas da revista inglesa a The Economist. Então a gente hoje vê uma situação
tão surreal que não tem a quem apelar. E eu não sei se essas pessoas que eu converso têm alguma esperança em manifestações, porque várias manifestações reuniram dezenas de milhares de pessoas na Avenida Paulista, em Copacabana, e não se vê resultado. Fica uma conversa sobre o número de pessoas que se reuniram, uma conversa inútil. A esquerda é muito boa em mudar o tópico da conversação, né? Por exemplo, até semana passada era o escândalo do INSS, agora é a camisa da seleção brasileira, amanhã pode ser outro escândalo. Teve também o Collor, né? A libertação do Collor pelo Alexandre o decreto de prisão do Collor pelo Alexandre de Moraes. Daí a gente até já brincou sobre isso, né? Em outros programas e colunistas da Gazeta do Povo falaram sobre isso, né? Existe a Lava Jato do bem e a Lava Jato do mal, né? A Lava Jato do bem você pode usar para prender o Collor. A Lava Jato do mal você libera todo mundo. O Palocci, o Zé Dirceu, o Genuíno, todo mundo que participou do mensalão, de roubalheira no Correio, de roubalheira nas estatais brasileiras. Os Correios, que a gente nem falou aqui, né? A gente falou de CPI da CBF, CPI do INSS, mas os Correios têm algo grave também acontecendo. A gente até pode falar disso depois, né? Funcionários dos Correios chegaram a precisar de hospital e não tinham mais plano de saúde, porque foi tão depletado, né? A estatal foi tão depletada que não tem. E isso já aconteceu anteriormente no último governo Lula, que os funcionários tiveram o fundo de pensão roubado, né? Então eles tiveram que começar a dar mais dinheiro para poder se aposentar no futuro com o mesmo valor. Então, assim, os funcionários dos Correios hoje são uma das principais vítimas aí dos governos do PT. Mas voltando a essa questão da anistia, esse desânimo que existe, o senhor acha realmente que mais uma manifestação, depois de todas as que foram feitas, consegue trazer algum tipo de pressão ao STF, visto que não tem a quem recorrer? De quem você recorre ao STF? A gente tem uma situação de uma ditadura perfeita, né? Uma ditadura a quem não tem recorrer e que se vende ao resto do mundo como defensora da democracia. Olha, eu tenho plena convicção de que nós estamos numa ditadura, tá? De que nós não temos a quem recorrer, porque o Senado é acovardado. Se tivéssemos esse Senado atuante, já estava cada um no seu quadrado há muito tempo e cumprindo as suas funções. Mas é aí que está o detalhe, Rossi. É manifestação na rua. Essas que nós tivemos em Copacabana e na Paulista deram uma repercussão aqui. Você está vendo o movimento crescer. A adesão maior de parlamentares. Você imagina se tivesse sido feito em todas as capitais, como, na minha opinião, deveriam ter sido convocadas em todas as capitais, desde o começo, né? Mas uma coisa não anula a outra, né? As manifestações, elas são essenciais. Essa de Brasília na semana que vem, temos que já marcar outras. Isso é um movimento contra uma ditadura que está cada vez mais exposta. E a população vai escolher, não esqueça disso, no ano que vem, 2/3 do Senado Federal. Esses senadores que podem fazer alguma coisa agora, eles vão passar pelo crivo daqui a alguns meses, porque muitos deles já estão indo buscar apoiamentos nas ruas de correligionários. Então nós temos que pressioná-los agora, para eles virem com a justiça, né, que não é uma justiça relativa, de uma democracia relativa, como você bem falou, Lava Jato do mal, Lava Jato do bem. Não, a justiça ela é com J maiúsculo. Né? A democracia também não é a do Lula. Eles querem relativizar tudo, inclusive quem é homem, quem é mulher, como é que é, se é, relativizar a ciência. Né? É isso que a gente está vendo hoje no Brasil. Então, eu estou muito também esperançoso com a audiência que nós vamos ter amanhã. Amanhã, 11 horas, nós vamos ouvir aqui o jornalista Glenn Greenwald, que já confirmou presença, aquele que tem aí os arquivos da Vaza Jato, né? da Vaza Toga, né? Teve o da Vaza Jato e tem o da Vaza Toga, né? E um jornal, a Folha de São Paulo, começou a fazer
as matérias sucessivas e eu sei lá o que foi que aconteceu, se houve a ameaça dos poderosos, nós vamos entender amanhã, que parou, né? E ele está com esses arquivos, e aí? Né? Como é que nós estamos com relação a isso? O Tagliaferro, nós estamos esperando ainda uma confirmação da vinda dele, que é o assessor direto lá do Alexandre de Moraes. Temos também já confirmado o jornalista Sérgio Tavares, português, que vai entrar de Bruxelas amanhã conosco nessa audiência pública, que vai ter os senadores lá, deputados vão participar. Vai ser transmitido por muitos veículos de comunicação independentes, e a gente vai amanhã buscar a verdade sobre isso, né? Chamamos o ministro Alexandre de Moraes, a gente sabe que ele não vem, é a 8ª vez, mas está lá registrado na história, o Senado chamando, e o desrespeito que ele tem a essa casa de não vir. O juiz Ayrton Vieira, que é o imediato dele, lá, o assessor também, né? Não confirmou ainda, mas pode tudo acontecer daqui para amanhã, e eu acredito que isso tudo está nesse movimento, sabe? Então, não tenha dúvida, 2/3 do Senado serão renovados daqui a poucos meses. E esse Senado renovado, e precisa ser renovado, a coisa vai ser diferente. Mas os que estão aqui agora, esses 2/3 que estão aqui agora, vão buscar votos, já estão buscando votos. Então eles vão ter que olhar para uma população que quer anistia, que já entendeu a maldade, a crueldade, a injustiça, né, que está acontecendo no Brasil com a perseguição a esses presos políticos que são conservadores e cristãos. Então eu acredito que esses movimentos de rua é que vão fazer os senadores daqui. Quer saber de uma coisa, rapaz? A pressão está grande, estão me cobrando. Vamos votar esse negócio de anistia logo. Vamos votar. Cadê a Câmara? Câmara, votou, vota Senado, entendeu? Porque os deputados também, eles vão pedir o voto da população, já estão pedindo, né? Já estão nesse processo. Então, a pressão tem que ser grande dos brasileiros de bem. Não podemos ficar calados. Não podemos, porque tem gente presa de forma inocente, né? Então, a gente não pode ficar calado. A gente tem que gritar, que mobilizar, que não desistir. Você lembra que os cristãos há 2000 anos eram jogados para serem estraçalhados pelos leões por causa da sua fé, por seguir Jesus, por seguir a doutrina cristã. E nós estamos vivendo isso agora, de uma outra forma, com a caçada, cancelamentos, passaporte apreendido, coisa que você só via na época do nazismo, né? Conta bancária bloqueada. Isso que a gente está vendo com quem é de direita nesse país. E graças a Deus temos um jornal Gazeta do Povo, com a sua história brilhante, independente, que está fazendo um grande serviço nesse momento, prestando um grande serviço à nação, nesse momento delicado que a gente está vivendo, né? Nesse momento difícil, onde a gente precisa jogar luz nessas sombras. Então pode ter certeza que coisas boas virão, Deus está no controle, a gente sabe disso, e nós vamos passar mais fortes, vamos sair dessa com o Brasil que a gente quer. Não tenha dúvida, 2026 a direita ganha, a direita leva. Tá aí o governo Lula está derretendo até na minha terra, no Nordeste. Está derretendo, chegou no bolso das pessoas. Né? Esse negócio da camisa do Brasil, significa nada, é futebol, vamos falar, mas está tudo relacionado para mostrar, para acordar quem está dormindo ainda, né? Até nesse símbolo nacional. Eu estive agora na Itália, nesse final de semana, saí daqui na quinta, passei no Braga Neto, fui visitar o preso político, bem magrinho, sabe? Um negócio surreal, denúncia já foi oferecida, o que é que ele está fazendo preso ainda, né? Então é uma tortura que está acontecendo, e saí de lá e fui para Milão, na Itália, participar de um evento sobre os pracinhas, resgatando os 80 anos da Segunda Guerra, né, da vitória, que o brasileiro teve uma participação, perdemos 2.000 brasileiros ali, foram mais de 20.000, né, fizeram um trabalho na Itália, a Batalha do Monte Castelo, do Montese, que são até bairros de Fortaleza, e ali foi o espírito de bravura, né, do brasileiro que saiu de cima do muro, do brasileiro que disse está errado o que esses nazistas estão fazendo e nós vamos entrar. E o brasileiro entrou com muita coragem na neve, não é nenhum ambiente nosso, né, mas a gente estava nas montanhas, ali fazendo criatividade para conseguir ajudar, e
olha que interessante, né? O mundo é muito grato ao Brasil e nós fomos lá também pedir socorro aos parlamentares europeus que foram no evento nesse domingo, né? E que já nos convidaram para voltar no Parlamento Europeu para denunciar o que está acontecendo no Brasil de violação de direitos humanos. Então, agora chegou a hora deles retribuírem, né, um pouco, mas não podemos esperar pela ajuda de fora, dos Estados Unidos, da Europa, que estão se movimentando também, vendo a ditadura que nós estamos aqui. Mas nós, brasileiros, temos que fazer a nossa parte, né? Combater do bom combate, sem armas, né? Diferente dos pracinhas daquela época, tinham que ir e tal. Nós agora somos com muita firmeza, com propósito, com valores, com muita força e honra, fazer o nosso trabalho nas ruas, nas redes sociais, onde a gente pode influenciar no nosso condomínio, nos nossos amigos de trabalho, nos nossos familiares, influenciar para acordá-los diante do que a gente está vendo, porque todos os sinais estão aí de que a gente está numa venezuelização do nosso país e a gente não pode aceitar isso de maneira nenhuma. Lula está indo para a Rússia semana que vem, né, com a comitiva, depois vai para a China e os sinais estão aí, só não vê quem não quer. Senador, eu vou falar do Glenn Greenwald, mas antes, só para abrir um parênteses sobre o que o senhor acabou de falar, né? É bom lembrar que os pracinhas brasileiros, eles foram combater o fascismo na Itália e quando voltaram, né, eles se deram conta que no Brasil tinha um ditador fascista, que era o Getúlio Vargas. E o Getúlio Vargas é até hoje idolatrado pelo PDT, pelo PT, um ditador. Esse é o fascismo do bem. Eles esquecem que o Getúlio Vargas era fascista, né? E vivem fazendo comemorações, elogiando o Getúlio Vargas, o legado do Getúlio Vargas e tudo isso. Não é a direita que defende Getúlio Vargas, a não ser uns maluquinhos ali, por exemplo, a Nova Resistência, esse pessoal, mas o brasileiro sabe quem de fato é fascista e quem não é. A gente está vivendo um momento fascista no Brasil e não é o fascismo que eles dizem, né? A extrema-direita, nada disso. O fascismo que a gente está vendo, as coisas que aconteciam no fascismo, né? Por exemplo, aqueles show trials que aconteciam durante o regime nazista na Alemanha, os julgamentos de fachada em que você já sabia que ia ser condenado à morte, condenado à prisão perpétua na Alemanha nazista, ou que ia ser condenado na União Soviética. Isso foi muito comum nesses regimes autoritários, esses julgamentos em que os políticos já armam juntos com os juízes o que vai acontecer. Uma mulher que é condenada a 14 anos de prisão, a única comparação possível que a gente pode fazer é com o show trial do regime soviético, do regime nazista. Agora, sobre o Glenn Greenwald, eu gostaria de perguntar para o senhor se vocês conversaram né, com a equipe, ou diretamente com ele, não sei se ele tem uma equipe hoje em dia, ou trabalha sozinho, sobre justamente isso que o senhor chegou a mencionar, desses arquivos que foram revelados durante um tempo da Vaza Toga no jornal Folha de São Paulo, foram revelados muitas coisas, muitas conversas, né, entre o Talhaferro citando o Alexandre de Moraes e se tem alguma chance mesmo do Talhaferro aparecer nessa audiência pública amanhã. Olha, nós estamos vivendo, né, sob esse regime do Lula com alguns ministros do STF, que é um período de instabilidade. Muita gente tem medo de falar. Olha, Rossi, Mariana e você que está nos assistindo, eu presencio senadores aqui que chegam ali na tribuna e começam a medir palavras. Né? Na tribuna do Senado, começa a medir palavras. Esse é o que está acontecendo no Brasil hoje. A gente tem que entregar a verdade para a população. É a autocensura, porque nós temos um poder esmagando os demais poderes e a Constituição não vale mais nada para essa gente. A assinatura, nós temos, aliás, 11 Constituições do Brasil, um em cada mão de ministro. Então, a vinda do Glenn, confirmada, já é uma vitória, né? Nós adiamos, inclusive, essa audiência era para estar sendo feita hoje. Nós adiamos para amanhã, né, porque ele não teria condição de vir e ele está vindo,
né? Nós conversamos com ele diretamente e amanhã a gente fez o convite para ele vir. Mas amanhã é que nós vamos fazer essas perguntas todas aí que os brasileiros gostariam de ouvir sobre esses arquivos gigantescos, né? Como é que que estão com ele, como é que está a sequência de divulgação, porque a população tem o direito de saber. O Tagliaferro, conversamos com o advogado dele, né? E assim, ainda existe uma possibilidade de uma participação, nem que seja para uma mensagem, porque vai ser uma audiência híbrida, presencial e virtual, remota. Então pode ser que ele entre virtualmente para fazer uma mensagem, talvez não respondendo perguntas, estão tentando, pode ser também que ele não apareça, porque nós vivemos esse clima de revanche, de vingança. Não foi oferecida a denúncia dele ainda, é tudo secreto no Brasil, né? E as pessoas ficam com medo. Então, a gente entende isso, mas o Glenn, só em ter se colocado, e me parece, pelo que eu ouvi na mídia, que houve uma certa intimidação, e vou perguntar isso a ele, né? A intimidação de poderosos no Brasil com relação ao trabalho dele, né? E a gente precisa esclarecer isso. Então vai ser muito importante. O jornalista Sérgio Tavares mudou o voo dele para participar online, porque ele estaria em voo nesse momento. Ele está numa comitiva junto com parlamentares portugueses em Bruxelas. Eu falei, inclusive, com o deputado Antônio Tanger, né, que é um deputado do Partido Chega, do Partido Português, que está designado lá no Parlamento Europeu, que ficou de nos chamar um grupo de senadores e deputados brasileiros para fazer as denúncias perante o Parlamento Europeu. É um trabalho que a gente está fazendo em conjunto. Você pode ter certeza, o povo brasileiro pode ter certeza que a gente está fazendo o que a gente pode no limite das nossas forças. E amanhã vai ser um grande dia. Espero que a gente tenha um esclarecimento de muitas coisas com o jornalista Glenn, com o Sérgio Tavares e, quem sabe, aparecer o Tagliaferro, né, que a gente gostaria muito de ouvir amanhã. Então, Rossi, vamos ter fé, esperança que a vitória vai vir. A vitória vai vir assim como chegou lá atrás, há 80 anos, né? E agora o mundo está olhando para o Brasil, está vendo o que está acontecendo aqui, e nós vamos ter, sim, essa solidariedade, já estamos tendo nesse olhar para a tragédia, o sofrimento. Porque o Brasil, ele é conhecido por um povo alegre, né? Como um povo feliz, que gosta de samba, de música, de futebol, né? Quando você fala com alguém que é francês, de outro país, quando você fala em Brasil, eles abrem o sorriso. E o Brasil hoje está triste, né? E eles estão percebendo que o brasileiro está triste. Olha, se você souber a quantidade de brasileiros que foram nesse evento em Milão, que eu estive com o deputado Nicolas, estava lá, Nicolas Ferreira, estava também o deputado General Girão, a deputada Silvia Waiapi, que é outra perseguida pelo STF, o deputado Hélio Negrão, né? Então, assim, nós estávamos num time lá e é impressionante como o brasileiro está com compaixão, como o brasileiro está incomodado com essa tragédia que está acontecendo no Brasil, essa tortura que está acontecendo com os brasileiros de bem desse país, só porque eles têm uma posição política, né? O crime político, né? Então, a gente não pode aceitar crime de opinião no nosso país. Ótimo, senador Girão, a gente agradece muito sua participação, te espera mais vezes aqui no Entre Linhas.